Fala galera, Tilipa na área, voltamos, Quebrando a Regra Podcast, depois aí dos percalços da minha cirurgia no pé, a gente tá tentando voltar aqui, toda semana ter um episódio, pra gente trazer conteúdo, principalmente pra essa galera da periferia, e como vocês sabem, do que eu acredito, o convidado que tá aqui também acredita, educação é o melhor caminho da gente quebrar essa regra, que o jovem nasce pobre, morre pobre, eu tenho convicção, se você se preparar, se dedicar, a gente consegue quebrar essa regra, que a OCDE fala que precisa de 9 gerações para quebrar o ciclo de pobreza. Como eu não acredito nisso, a gente criou esse projeto para ajudar, principalmente os jovens de periferia, a mudar essa história. E hoje aqui eu estou recebendo um cara, que é meu xará. Galera, vocês acham que a vida é mamão com açúcar? Esse cara teve 17 negócios. Vocês têm ideia? Até agora, esse último negócio que ele empreendeu realmente está fazendo diferença. Ele consegue ganhar dinheiro fazendo esse negócio, mas ele consegue trazer conhecimento através desse negócio. Queria agradecer fortemente a presença do Tiagão, CEO da Voito, Educação, Escola de Engenharia aqui no Quebrando a Regra. Bem-vindo, irmão. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. É realmente uma honra e uma satisfação poder contribuir com esse propósito, ajudar as pessoas, mostrar que é possível com trabalho, com dedicação, com persistência e sem procurar o caminho mais fácil, é possível quebrar a regra, né? É isso aí. Então, a gente está realmente muito satisfeito com a oportunidade. Eu espero poder contribuir com os desafios e com alguns exemplos do que eu fiz, que deu certo, né? Para a gente poder, de repente, se inspirar no que deu certo e também o que deu errado, porque está aí uma grande fonte de aprendizado, né? Como você disse, tive muitas oportunidades de ter iniciativas empreendedoras. Muitas delas, algumas deram certo, muitas deram errado e todas, 100% delas, me trouxeram aprendizados, né? Aprendizados que estão fazendo a diferença para a gente poder construir algo novo. Então é um pouco disso que a gente vai contar aqui. Fica ligado que o papo vai esquentar. Ô, Tiagão, fazendo uma reflexão aqui, eu discuto muito com os jovens que passam lá na nossa ONG, da Perifa para Faria Lima, só fazendo disclaimer. O Tiagão da Voito é um dos apoiadores do nosso projeto. Então, quando você vê lá curso, técnicas de negociação de vendas, é by Voito. Então, obrigado, cara, por você acreditar, pela disponibilidade de ceder esses cursos aqui pro projeto, viu, Tiagão? Não posso esquecer de falar disso. Mas um negócio, Tiago, que eu fico muito preocupado, até postei no meu Instagram ontem, tinha até dando os créditos, Favelado Investidor, ele postou assim, bets e apostas, a fila gigante. Educação financeira, ninguém na fila. Cara, existe atalho, cara? Você acredita nisso? Eu acredito que existem algumas formas de encurtar o caminho, mas nem sempre, ou a maior parte das vezes, os atalhos não são as melhores opções. Pode até ter uma tentação, uma sedução de curto prazo, um resultado de curto prazo, mas o que a gente vê é que os caminhos mais corretos normalmente não são através dos atalhos, né? Então, o que a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, né? A gente percebe que dentro do padrão do comportamento das pessoas que tiveram sucesso, as pessoas que conseguiram quebrar a regra, isso é assim, unânime, 100% deles quebraram a regra através da educação, através do desenvolvimento, através do estudo, através do esforço, através do trabalho. Então eu acredito muito menos em sorte, mais em estatística, e por acreditar em estatística, né, por ser engenheiro e entender essas questões de dados, assim, a gente começa a mapear dados e informações, agrupar informações de profissionais que tiveram sucesso, né? E a partir daí a gente identificar qual que é o melhor caminho. E foi muito disso que eu fiz na minha história. Eu procurei me inspirar em algumas pessoas que fossem referências, que tivessem traçado, vindo da mesma base que eu vim, né? Traçado um mesmo resultado, né? Ou pelo menos algo próximo. E procurei ao longo da minha jornada ver quais passos essas pessoas deram.
que tipo de formação, que tipo de conhecimento, que tipo de habilidade, que tipo de experiência viveram, né? E a partir daí, a partir dessa referência, desse comparativo, eu pude traçar os meus próprios passos, né? E nesse momento, quando eu estudei as pessoas que eram minhas referências, eu pude perceber que o resultado vinha com muito esforço, com muita persistência, né? Sem desistir, e que muitos ficavam pelo caminho e ficam, né, a todo instante, porque caem nessas tentações, nessas dificuldades. A gente sabe da realidade, principalmente da realidade da periferia, e o quão mais desafiador é fazer isso acontecer. Mas se a gente mudar a forma da gente pensar, se a gente tiver segurança de que sim, é possível, e isso a gente que está no mercado de trabalho consegue afirmar com bastante propriedade, a gente consegue melhores resultados. Tiagão, eu até comentei aqui no outro episódio, fica a dica, galera, você tem um acho que é um filme no Netflix, não vou lembrar o nome, mas vocês colocam lá, Kobe Bryant no Netflix, que é a história da medalha de ouro da seleção olímpica dos Estados Unidos. Dando spoiler, eles se prepararam praticamente 3 anos para a Olimpíada. Aí você fala, peraí, o Kobe Bryant acorda às 5 da manhã para ir na academia, para treinar para a Olimpíada. Eu achei, né? Você olha o Kobe Bryant, ele deve chegar lá, pega o uniforme e vai jogar. Não, o Kobe Bryant treinou 3 anos para a Olimpíada, porque os Estados Unidos vinha de fracassos, né? Perdeu acho que para a Lituânia, para a Argentina, e virou piada. E aí o Kobe falou, não, gente, ele assumiu a liderança do time 3 anos. Então, eu digo, se o Kobe Bryant, que é gênio, ficou treinando, acordando às 5 da manhã, imagina nós mortais, né? O esporte é um grande exemplo de disciplina, de comprometimento, de dedicação, de foco no longo prazo, né? Porque essa conquista, né? Eu lembro também de uma passagem do Bolt, que falava assim, treinei 4 anos para correr 8 segundos, ou alguma coisa por aí. E é um pouco disso, né? É um pouco do desafio da gente poder gerar resultado através da execução das coisas certas, né? E acontece o grande ponto aí, a grande dificuldade é que a vida a todo instante nos tira a atenção, né? Principalmente com o celular agora, redes sociais, a gente está sempre em distração, né? E esse é um enorme desafio, lidar com tudo isso. Que a ciência vem começando a estudar também, né? Você sabe, Tiago, que saiu um estudo recente, não tão recente assim, de 2, 3 anos atrás, que avalia sistematicamente o coeficiente intelectual da nossa geração. E nesse estudo, 2020, foi publicado, 20 ou 21, eles levantaram a informação de que pela primeira vez na série histórica, desde que fazem a medição, o coeficiente intelectual reduziu em relação ao ano anterior. Com toda a informação que hoje a gente é bombardeado, né? Pois é, mas talvez seja aí o grande problema, né? Muita informação, a gente não sabe para onde olha, fica com conhecimento raso, não consegue aprofundar, não consegue desenvolver as habilidades necessárias, né, que esse aprofundamento provoca, e a gente está passando por esse desafio, né? Então, a digitalização traz coisas boas, mas também traz algumas dificuldades, né? Antigamente a gente parava, lia um livro do início ao fim, hoje as pessoas já não têm muita paciência para isso, já querem um pouco do caminho mais curto, e aí, de repente, deixam de viver aquela experiência da leitura do livro e todos os detalhes que aquilo traz, né? Cara, não precisa ir muito longe. Fui no evento do Corinthians, e aí o Colagrossi, que é o gerente de marketing, ele disse que a média hoje do torcedor de ficar conectado no jogo, assistindo o jogo, é 41 minutos. O corintiano é 65. Ou seja, cara, o cara não consegue ver o jogo. Imagina ler um livro, focar num curso na faculdade, né? O jogo que é esporte, que é lazer, enfim, emoção. O cara fica concentrado, a média, 41 minutos no jogo. E parece que esse estudo já considerando você ficar discutindo no WhatsApp ali os lances do jogo. Então eu fico imaginando, se no esporte, que é algo gostoso, imagina, né, você colocar foco naquilo que realmente é importante. Vai muito do que você está falando. E se a gente não tem foco no que interessa, a chance da gente fazer besteira é grande, né?
Muitas pessoas falam assim, pô, você é um cara de criação e realmente eu sou apaixonado por criar coisas, desenvolver projetos, implantar novidades. Eu tenho isso como um propósito, né? Mas por muito tempo, o que parece ser uma grande fortaleza, para mim foi uma grande fraqueza. Porque o meu ímpeto empreendedor e vontade de criar e de fazer as coisas e de participar de tudo me fez, por um determinado momento da minha vida, ter muitos pequenos negócios e pouco resultado, né? E isso aconteceu em 2015, 2016, e quando a gente resolveu reduzir essa quantidade de muitos pequenos negócios e iniciativas e ter um grande negócio, criação da Voito, que você começou comentando por aqui, né? Então, é isso, a gente tem que, para fazer isso acontecer, entender o final das contas, né? E essa é uma pergunta que comumente me fazem assim, Thiago, qual que é a tua motivação, cara? Porque você não pensa em desistir, tá aí há 15 anos construindo um negócio, o que te motiva? E eu comento para a galera, o que me motiva no dia a dia é o meu sonho de longo prazo. São os nossos hábitos e os nossos comportamentos do dia a dia que vão construir os nossos resultados de longo prazo. E é isso que me motiva. É quando eu penso em ter uma empresa maior, que gere mais impacto, que ajude mais pessoas e que gere mais resultado também, é claro. Então, é um pouco disso. E para isso, né, o que eu recomendo para a galera que está em busca desse desenvolvimento, em busca dessa esperança ou desse próximo passo, é justamente se inspirar e entender o caminho, entender que é difícil. Por isso muitos não chegam, né? Não estou aqui para vender que é possível, vamos meter bronca e ser feliz. Não, é enormemente desafiador, mais ainda se a gente está na periferia. Mas que, mais uma vez, com persistência, com trabalho duro, com dedicação, com visão de longo prazo e com a ajuda de algumas pessoas como nós, né, que a gente pode, através desse projeto, fazer isso acontecer, montar programas de formação da galera de base, independente de qualquer contrapartida financeira e várias coisas assim tão alinhadas. É possível, tem gente querendo ajudar. E muitas vezes o que acontece tem gente estendendo a mão e as pessoas que precisam não estão estendendo a outra parte, né? Sim. Esse é um ponto crítico. Então vai muito do comportamento, do sonho, né? É por aí. Eu vou querer entender um pouquinho da sua história, de onde você veio empreendedora. Vários empreendedores vieram aqui, né? Enfim, mas eu acho que é legal a gente compartilhar isso com a galera, Thiagão. Mas um negócio assim que eu acho que eu admiro demais o empreendedor brasileiro. Antes da gente falar da sua trajetória, eu queria que você compartilhasse assim, como é que é empreender no Brasil? É esse caos que todo mundo fala mesmo? Porque eu vejo no mercado americano, o jovem, desde pequeno, por que as grandes empresas nascem nos Estados Unidos, né? Nascem na garagem, como foi a Apple, Google, enfim, a própria Microsoft, enfim, HP nasceu na garagem. A Voito nasceu na garagem. A Voito nasceu. Por que no Brasil a gente tem isso, né? Empreender no Brasil não dá, a gente meio que desacredita as pessoas. Queria que você desse sua visão de empreendedor. É muito complicado mesmo empreender no Brasil? Ou tem oportunidade de empreender no Brasil? A gente que não tem esse impulso, talvez, na escola ou na família. O que você pode dizer, Thiagão? É muito complicado e tem muita oportunidade. Né? Talvez por até ser muito complicado, o mar de oportunidades aparece muito mais. Né? Cara, eu sempre tive esse tino em empreendedor, embora não tivesse percebido isso. De onde veio isso daí? Não consegui encontrar a fonte ainda não, porque a minha família não é empreendedora. Legal. Eu tenho um pai que me inspirou muito na engenharia e trabalhou numa grande empresa. Então, quando eu estava no meu processo de formação, eu pensei, quero ser igual ao meu pai. Vou trabalhar numa grande empresa. Uhum. Meu pai veio do zero, ele conseguiu crescer, conseguiu ter uma estrutura básica, uma família, proporcionar o que foi de mais importante para a gente, educação, né? E aí eu cresci inspirado nisso. Só que ao longo da faculdade sempre me envolvi em várias iniciativas empreendedoras, então precisava era venda de caneca em eventos, era participar de grupo para fazer comissão de formatura, empresa júnior, projetos extracurriculares, vários, e isso é muito do comportamento empreendedor, né? Eu ainda não tinha percebido nisso. Mas no 8º período de faculdade, a gente teve a disciplina empreendedorismo. E aí você falou um negócio interessante, né? A gente não é preparado, não estuda isso na nossa formação básica. Uhum. Nos Estados Unidos ele tem essa outra visão. Então, gestão financeira, empreendedorismo são
linhas de conhecimento fundamentais e que as escolas estão começando cada vez mais a adotar isso no Brasil, mas até então não tinha. E aí, no 8º período, eu fiz a disciplina de empreendedorismo. Naquele momento, eu estava refletindo sobre o que fazer da vida, decidi que eu queria trabalhar numa grande empresa, seguindo a carreira do meu pai, mas que para isso eu precisava de algo mais, porque apenas ser formado não era o suficiente para ocupar as melhores oportunidades profissionais. Eu falei, vou fazer curso. Qual curso que engenheiro de produção precisa fazer? Comecei a procurar e descobri cursos de Six Sigma, mas só tinham empresas que ofereciam para outras empresas. Aí a gente falou, eu quero fazer esses cursos, eu vou organizar um curso aqui, eu vou contratar um consultor e vou trazer para a minha instituição de ensino, para a Universidade Federal de Juiz de Fora. E assim foi feito. Naquele momento, as vagas se esgotaram rapidamente e abriram outra turma. Eu falei, tem aí uma oportunidade de negócio, aqui, né? Tem alguma coisa aí, naquele momento. Eu falei, vamos ver como é que é esse modelo. E falei, será que os estudantes de engenharia de produção das cidades ao redor, dos estados ao redor, eles também estão em busca de cursos complementares? E aí, na busca de testar essa hipótese, a gente criou um modelo de expansão, levando treinamentos para as universidades, levando treinamentos complementares ao que a universidade fazia, levando a parte prática, né, e a parte aplicada dentro das empresas, das indústrias, para dentro das universidades. Isso foi, de uma certa forma, uma maneira que a gente quebrou a regra, né? A gente inovou naquele momento, porque não tinha isso, e a gente trouxe um novo modelo. Nesse meio do caminho, eu fui criando vários negócios, participando de vários empreendimentos, sempre tive o raciocínio de que valia muito mais a pena investir a grana em alguma iniciativa empresarial do que investir a grana no mercado financeiro e se contentar com aquela virgulinha lá na terceira casa que muda quando a gente... Veio dessa aula de empreendedorismo? Talvez isso ou não, cara? Foi um pouquinho... livro, eu acho que foi um pouco livro. Você não teve um mentor que falou, Tiagão, não é bolsa, é empreendedorismo. Foi muito mais natural. Foi muito mais natural. Legal. Eu começava durante a faculdade a refletir assim, quanto ganha um dono de uma padaria? Quanto ganha um engenheiro formado? Peraí, então um dono de padaria pode ganhar igual um engenheiro formado? Eu posso ter quantas padarias? Entendi. Então eu comecei a fazer essa conta, eu falei, peraí, empreender é algo que te dá muito mais liberdade, autonomia e muito mais possibilidades. Aquela brincadeira do céu é o limite, isso me motiva. Mas, se a gente está preparado para o céu, a gente tem que também saber ir lá embaixo, né? Tem que estar preparado para tudo nesse negócio. E aí são vários desafios e dificuldades, de modo que, em 2008 eu criei a empresa, me preparei, fui para o mercado, fui trainee, trabalhei 4 anos numa grande empresa, até o momento em que eu estava com a Voito crescendo, há 6 anos, e trabalhando nessa outra empresa há 4 anos, equilibrando pratos. Falei, peraí, eu tenho que escolher alguma coisa, né? Para a gente ser muito bom, a gente tem que escolher o que faz. Aí eu tomei a decisão, eu brinco que foram os 5 metros mais longos de eu levantar da cadeira e falar assim, olha, eu quero abrir mão de trabalhar nessa empresa para poder dedicar ao meu sonho empreendedor. Tchau plano de saúde, tchau CLT, mas isso foi exatamente o que meu pai falou. Na hora que eu falei com ele, pai, eu tô saindo, tá? Ele falou assim, você sabe que eu não vou pagar seu plano de saúde. Meu pai me apoiou em diversos momentos, eu sou super grato, mas ele me trouxe para essa realidade. Ele falou assim, beleza, vamos sai, eu apoio, mas, cara, você já tem 28 anos, as contas já desgarraram aqui, se vira aí, tá? Então, isso é importante, isso foi importante, né? Foi um mentor ali, né? Sim, Seu pai acabou sendo um mentor ali. Com certeza. E aí tomei essa decisão, cara, com a certeza de que tudo ia dar certo. Isso, a convicção você tinha desde quando você tomou essa decisão, que vai dar certo. O empreendedor tem que ter essa convicção, né? Essa chama nunca pode apagar, né? Nunca pode apagar. A gente tem que acreditar mesmo e se a gente não acreditar... Quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Só que esse é um problema. A gente tem que tomar cuidado com as planilhas e com os planos, porque na medida que eles vão se confrontando com a realidade, eles vão mudando, né? Na prática, a teoria é diferente. E a gente criou um modelo de expansão de cursos presenciais pelo Brasil afora, colocamos um modelo para operar, investimos uma mega estrutura e botamos para fazer quando 2015 e 2016 a gente passou por uma grave crise operacional e uma grave crise financeira. A gente enxerga que foram vários fatores que fizeram isso acontecer, mas essa crise fez a gente repensar, peraí,
Eu achei que fosse tudo dar certo, mas começou a dar errado. A gente operou 18 meses no vermelho. E a gente segurando as pontas aqui e tal, ajustando conta, queimando caixa, até chegar a hora de falar assim, o que mais que a gente vai fazer? Nessa altura eu já tinha colocado minha casa à venda, meu carro à venda e já estava no que a gente chama de all-in, tá? A gente foi com tudo. Não tinha essa, não tinha volta. Para trás só para pegar impulso. A volta seria voltar para o mercado e tal, desistir do empreendedorismo, da propósito, da história toda. Isso nunca passou pela cabeça. E aí, cara, naquele momento a gente descobriu o mercado de ensino online. Descobrimos não, né? Ele já existia, mas a gente refletiu que ele seria o caminho. Peraí, se esses cursos dão certo pelo Brasil afora, vamos pensar num formato de fornecer esse conhecimento de forma digital. E eu comento que a gente pegou um pouco da transição do comportamento do consumidor nesse mundo, né? Na hora que a gente oferecia um curso online, a pessoa fala, não. Isso não é para mim, não. Não quero nem avançar a conversa. A pessoa começar a aceitar escutar, a pessoa falar assim, vem cá, você não tem curso online, não? Porque final de semana inteiro dentro da sala de aula, de repente, não é o melhor para mim e tal. A gente pegou essa jornada de 2015 até 2020, quando veio a pandemia. E aí a pandemia mostrou que o ensino online não era apenas uma oportunidade, passou a ser uma necessidade, né? E aí veio uma onda muito forte de demanda, a gente gravando muito curso, criando muito conteúdo. Então essa é um pouco da história da Voito, né? Hoje a gente se dedica a desenvolver jovens que estão no mercado de trabalho, em estágio inicial no mercado de trabalho, até nível tático também, né? Tipo, diversos níveis. E assim, temos muito orgulho desse propósito, desse trabalho. É algo que move a gente a fazer acontecer. Nesse meio do caminho, em 2019, abrimos um projeto de impacto social muito bacana, com o objetivo de impactar o mundo mesmo, assim, e isso é algo que a gente tem muito orgulho de falar, que é o Pocketbook for You. É uma plataforma que resume gratuitamente livros dos best-sellers, dos últimos lançamentos no mundo dos negócios. Então, é uma estratégia que a gente criou para poder abrir um conteúdo para a galera e impactar não só o Brasil, porque a gente teve um trabalho de transcrever esses conteúdos em 7 diferentes idiomas, inclusive russo e mandarim. Caraca. Russo e mandarim. É uma doideira. Então, vem acesso do mundo inteiro lá. A gente já mapeou, assim, a gente conseguiu acesso em 196 países, 9 milhões de pessoas já acessaram os conteúdos. Então é um projeto muito bacana que eu acho que pode vir a somar com o projeto Quebrando a Regra para ajudar no desenvolvimento dessa galera também. Ó, não combinei com o Thiagão, depois eu vou conversar com ele, ver se ele deixa um voucher aqui pra galera testar lá a plataforma de Isso é mole, já pode olhar, Pocketbook for, número 4, You. Vamos deixar na descrição aí. Ô João, se der tempo aí depois, se você quiser colocar o site da Voito aqui na tela, eu tenho também algumas perguntas aqui pro Thiagão, aqui, meu xará. Legal, o site da Voito é voito.com.br. Sensacional. Thiagão, ensino online nos Estados Unidos já é uma prática muito grande. Eu vi as universidades indo para online, também muito impulsionado pela pandemia. Como é que está a questão do foco? Você tem dados? Os jovens, eles conseguem entrar, fazer a trilha ali? Porque no projeto a gente tem os mentores, né? Tava aqui, puxando a orelha do João aqui da produção. E aí, fez o curso de inglês e tal, enfim. Como é que tá a dedicação, cara? Vocês têm esses dados de evasão, de quem chega ao final? Como é que é o feedback, cara? A gente estuda muito o comportamento da galera, né? E isso é crítico para fazer dar certo. E existem técnicas para que a gente possa aumentar esse engajamento. A gente comentou agora há pouco sobre como está diminuindo o poder de concentração das pessoas. Então, dentro da Voito, logo lá no início, quando a gente foi estruturar o modelo de ensino online, a gente estudou sobre microlearning, né? Que é basicamente o fracionamento de conceitos de modo que você consiga proporcionar uma experiência mais interessante para o aluno. Então, a gente procura trabalhar com vídeos que nunca ultrapassam 10 minutos. Entendi. Isso é um ponto, um pró na jogada. É estratégia. Foi pensado. Outra estratégia para poder ter engajamento é a estratégia de gamificação, né? A gente criou a nossa Voitocoin, que é uma moeda virtual, e na medida que as pessoas vão avançando na sua jornada, completando algumas atividades e etapas do processo, elas vão ganhando créditos que depois podem ser convertidos em diversos prêmios, benefícios e etc. Então, são coisas como essa que fazem a gente aumentar o nosso engajamento
e a satisfação e o resultado. Porque o que interessa para uma escola como a nossa é o curso pronto, não é vender. Né? Uhum. A gente já percebeu isso há muitos anos. Assim, vender é a primeira parte do processo, mas se o cara não finalizar, ele não vai comprar de novo. Então a gente tem que ter um processo de relacionamento, de nutrição do aluno para fazer acontecer. É um pouco por aí que a gente faz para poder estimular os alunos a finalizarem os cursos e seguirem a sua jornada. E eu trabalho com venda recorrente, né, no Google. Isso é super importante, porque se o cliente não tiver engajado, na próxima renovação de contrato ele não vai renovar, né? Enfim, ou numa academia, o cara não vai, não compensa. Ele fala, tudo bem, eu paguei aqui 12 meses, mas eu não vou continuar. E essa é a ideia para esse aluno sempre estar se atualizando nas plataformas. Se tem recorrência, tem que ter agregação de valor recorrente, né? Esse é um desafio que a gente tem pensado também bastante, né? Migrando para o modelo de mensalidade, modelo de recorrência, que é o que a gente está se direcionando, a gente está abrindo várias iniciativas para poder agregar valor de forma recorrente. Por exemplo, Clube do Livro. A gente está fazendo uma live, sempre no Instagram da Voito, @grupo Voito, para a galera. A gente faz uma live semanal sobre o Clube do Livro. Uma vez por semana, um consultor vai lá discutir os principais aprendizados, né, as principais ideias sobre algum tipo de livro escolhido. Então, são rotinas, né, que a gente está sempre ali aquecendo a galera, ajudando continuamente para fazer o negócio acontecer. Ô, João, põe na tela aí o site da Voito. Quero entender aqui do Thiago. Ah, tá bom. Quero entender do... Ah, legal. Escola de habilidades para se destacar no mundo da... Queria que você comentasse um pouco aí, Thiago. Tá na tela aí para a galera que estiver assistindo entender um pouco. Como é que funciona? Cheguei hoje lá, sou um aluno, estou interessado pelo curso de dados ou de soft skills, faço cadastro. Como é que é a jornada? São 14 diferentes formações. Tá bom. Maior parte delas voltadas para gestão e engenharia. Tá bom. Então, normalmente as pessoas escolhem a formação que mais interessa, de acordo com seus objetivos profissionais, e essas formações são justamente montadas com base em vagas de mercado. Então, o primeiro contato que a pessoa tem no nível de atendimento da Voito, o time de atendimento ao cliente vai perguntar os seus objetivos, seus interesses e vai apresentar qual tipo de formação vai te preparar para alcançar os seus objetivos. Então, são várias formações na área de finanças, vendas, marketing, tecnologia, dados, projetos, na área de melhoria contínua, né, que é mais voltado para a engenharia ali, e um pacote que é o nosso clássico, que é o All-in, né, que é o pacote onde está tudo incluso, de todas as formações, a pessoa fica à vontade para poder avançar nas formações diante das suas necessidades. Ele paga uma mensalidade por um período? Tipo isso. E ele tem acesso a toda a plataforma? Acesso a toda a plataforma e todos os conteúdos, de forma irrestrita. E assim, não são apenas videoaulas, tá? São jornadas de desenvolvimento, muitas delas acompanhadas de projetos práticos, de exercícios, onde a pessoa pode botar a mão na massa, pode participar de comunidade, de conectar com outros colegas que têm os mesmos desafios, objetivos, dificuldades. Então a gente acaba criando aí um grande movimento de pessoas em prol do desenvolvimento coletivo, né? Individual, mas também coletivo. Então a turma acaba se ajudando na nossa, que a gente chama de comunidade Voito, né? Sim. O meu amigo André Barrense lá do Google, ele fez um relatório, eu queria achar que ele fala da escassez de mão de obra no mercado de tecnologia e os números são alarmantes. Eu vi ali que você tem o curso de dados. Como é que tá, assim? A galera tem se interessado mais pelos temas de tecnologia? O que você está vendo lá? É a grande promessa, o que todos os dados apontam, né? A demanda por profissionais de tecnologia está muito alta. É fato mesmo? Não é loucura? Não estou puxando sardinha aqui. Não, nem um pouco. Os caras de tech são contratados a peso de ouro. Se eu tivesse hoje que escolher qual nova competência eu vou desenvolver para atuar no mercado, eu iria para a parte de tecnologia. É o futuro, né? É o que vai ter mais perspectiva de crescimento. Por isso a gente está lançando essa formação, né? Pegando conhecimentos para preparar a galera para esse mercado. Mas agora vem uma parada aí que também está ajudando muitas pessoas e as empresas a serem mais competitivas no que diz respeito à tecnologia, né? Manda aí. É a inteligência artificial. Nossa, você está ligado aí na inteligência artificial, no chat GPT. Google Bard. E Google Bard, e como a inteligência pode nos ajudar a gerar resultado, né? Então,
Tá havendo um processo com o uso da inteligência artificial na qual os programadores eles estão conseguindo alcançar resultados muito mais rápidos com menor esforço. Eu vou fazer a pergunta que a molecada vem me fazendo em todo lugar que eu vou. Palestrante do Senac, estava lá na Gerando Falcões há 2 semanas atrás. Tiago Lima, né? Inteligência artificial vai acabar com os empregos? Eu vou repetir a pergunta aqui para um educador aqui. Inteligência artificial vai acabar com os empregos, Tiagão? Vai mudar, vai acabar com uma parte dos empregos, vai criar outra parte de empregos, né? É isso que as pessoas não estão enxergando, né? Soltaram uma listinha assim de profissões que vão deixar de existir. Aí bota lá várias profissões, dentre as quais até engenharia de produção. Eu olhei aquilo ali, eu comecei a rir, eu falei, o pessoal não sabe o que é engenharia de produção, né? E na medida que algumas profissões ou atividades vão deixar de existir, e essas são atividades repetitivas, atividades que se pode fazer com a lógica, que se pode automatizar, isso de fato vai acontecer, outras habilidades e competências e profissões surgirão, né? A gente já não está falando do engenheiro de prompt, entendeu? O cara, para poder manipular a inteligência artificial, ele tem que ter as manhas, ele tem que saber como fazer o negócio acontecer. Então, sim, algumas profissões vão deixar de existir, mas também outras profissões passarão a existir, e aí a gente tem uma enorme oportunidade, cara. Um verdadeiro oceano azul que está para ser desbravado ainda e descoberto. E quem vai conseguir desbravar isso? Quem se desenvolver primeiro, quem se adaptar melhor, né? A gente fala muito sobre isso, né? Adaptação, adaptabilidade, esse é o grande diferencial competitivo de um mundo maluco, que toda hora surge uma novidade, uma tendência, uma tecnologia, uma solução. Temos que adaptar, né? E a gente também tem, enquanto profissional, que está atento a isso, a se adaptar às novidades que o mercado oferece. Eu falo, a minha resposta nas palestras é muito parecida que a sua, mas eu falo, cara, vem cá, me dá um abraço. A tecnologia não vai substituir o toque, o sentimento, o contato. Cara, eu sei que a tecnologia é sensacional, fazer reuniões à distância, mas eu adoro fazer reunião presencial, né? Tiagão, eu só conhecia virtual, veio aqui hoje, puta energia legal e tal. Eu gosto disso. E acho que, principalmente na América Latina, a gente tem muito desse lance do contato. A gente não vai perder isso. Mas a dica do Tiago é a mesma que a minha. Se adaptar, né? Acho que a Cris, que está aqui hoje, minha amiga lá da Vila Medeiros, eu fiz curso de datilografia, cara. Não tem mais datilografia. Só que aquela habilidade de digitar rápido na datilografia me ajudou também na parte de computação, entendeu? O que eu acredito que todo conhecimento é válido. Isso aqui é legal, eu estava conversando com uma menina do projeto de Curitiba ontem, e eu falei assim, Camila, todo conhecimento é válido. Quanto menos você espera, você fala, por que eu fiz isso? Tal, te abre uma oportunidade. Luciano Santos, que tem um livro muito interessante, parceiraço aqui do projeto, trabalhou no Google, na Meta, ele tem um livro, Seja Egoísta com Sua Carreira, e ele fala, minha profissão é jornalista, e fui trabalhar com tecnologia. E quando ele foi trabalhar, acho que na Folha de São Paulo, ele contou aqui no podcast, o que fez a diferença para ele entrar na Folha de São Paulo, o currículo dele tinha lá, instalação de modem. Um jornalista, conheço de informática, aquilo chamou atenção no currículo, para ele trabalhar na Folha de São Paulo como jornalista. Então, assim, todo conhecimento é seu e não se perde, né? Sabe por que isso? Todo conhecimento é válido? Porque uma das habilidades fundamentais, até o Fórum Econômico Mundial marcou isso, né? Habilidades de 2025, habilidades fundamentais de acordo com o Fórum Econômico Mundial, dentre elas, a capacidade crítica. Isso aí é algo que a inteligência artificial pode ajudar, mas quando a gente pensa assim, em pensar fora da caixa, em soluções disruptivas e inovadoras, a gente vai precisar do ser humano, pelo menos por enquanto, para fazer isso acontecer, né? Agora, o conhecimento é importante porque à medida que a gente absorve o conhecimento de diversas situações, a gente vai criando a nossa massa crítica para poder refletir. E o mundo é interconectado, né? As pessoas, os processos, as situações, os exemplos. Então eu procuro a todo instante expandir minha capacidade crítica. Quando eu estou viajando, eu estou andando aqui em São Paulo, ontem eu andei 10 quilômetros aqui, fui andando na rua e tal, com o Google assim, olhando, agora eu vou na Paulista, agora eu vou não sei aonde, fui andando, dando rolê. Mas cara, naquele momento eu estava
expandindo a minha capacidade crítica. Deixa eu ver como é que são os negócios aqui em São Paulo. Opa, tem esse modelo de franquia aqui interessante. Olha só como é que eles estão fazendo aqui assim. Olha esse nível de atendimento no restaurante, como é que foi. Olha que bacana aqui, eu pego o ticket lá, eu já entrego. A gente vai sempre expandindo isso. E essa busca. Agora, ela só vem com uma característica muito importante, cara, humildade. A humildade é muito importante, independente da posição na empresa. Pode ser o CEO, pode ser o operador, cara. A gente tem que ter humildade de aprender a todo instante, né? Porque o que vai levar a gente para o futuro são essas novas habilidades. E se a gente achar que a gente já sabe tudo, a gente não vai conhecê-las, né? Então, é muito importante ter humildade. Tem a pesquisa aí do Google for Startups aí na tela aí, Rafa, para a gente colocar aqui para a galera. Olha lá, áreas que apresentam os maiores gaps de talentos globais. Cibersegurança, 48%. Aprendizado de máquina e inteligência artificial, 36%. Arquitetura de nuvem, computação na nuvem, ó. Minha área aí, gente. Tamo junto, 36%, ó. Planejamento, otimização de tecnologia, automação, analista de dados, projeção de dados. Olha que loucura, né? A gente fala de dados, ó. Tem analista de dados, cientista de dados, tem a projeção de dados. Eles não falam que os dados são o novo petróleo? Tem uma mais legal. Qual Data is a new bacon. Essa é boa, Mas é mesmo. Cara, Então, e assim, não é tão complexo quanto parece, né? Quando a gente fala assim, pô, você vai ser analista de dados, o cara já pensa assim, pô, você é um cientista que vai mexer com muitos gráficos malucos e tal. Na verdade, cara, a tecnologia está aí para facilitar o nosso trabalho, né? Hoje a gente consegue manipular uma grande massa de dados com uma facilidade muito grande, seja por questões de processador ou por questões de metodologia, porque os softwares eles estão avançando muito e ajudando a gente a fazer o nosso trabalho. Né? Tem que saber operar. Muitas vezes saber apertar o botão, saber conectar alguns grupos de informação, mas é muito mais fácil do que parece, né? Olha aí. Eu estava vendo aqui também, Tiagão, 20 principais ocupações com aumento de demanda em todos os setores. Não só falando especificamente de tecnologia, ó, consultor estratégico, engenharia de robótica, engenheiros de fintech. Olha que loucura, cara. Especialista em desenvolvimento organizacional, especialista em gerenciamento de risco, porque é isso que a gente está falando. A inteligência artificial vai abrir novas oportunidades e a gente vai precisar da força de trabalho para acompanhar, para gerenciar essas novas oportunidades. Um trabalho que há 10 anos atrás existia copywriter. Poxa, não tinha. Hoje tem operador de lives. Não tinha. Cara, entendeu? Fazer cortes no YouTube, enfim, cara, tem uma infinidade de trabalhos que nos anos 80 não tinha. Minha primeira empreitada empreendedora era vender pipa lá na Vila Medeiros, lá, né, Cris? Enfim, mas é o que tinha, cara. Mas assim, eu vejo hoje muitos jovens fazem um trabalho legal de copywriter, edição de vídeo. Tem uma menina do projeto que ela trabalha na área de marketing final de semana. Para complementar a renda, ela faz freelance de edição de vídeo. Enfim, ela tem lá o precinho, vira e mexe o contrato. Tem muitas formas. Os trabalhos da Débora, tamo junto, beijão aí pra você. Tem muitas formas de oferecer serviço e ganhar dinheiro, né? Às vezes as pessoas não sabem delas. E independente da área, né? A gente está falando da área de dados, que é uma área promissora, sim, com certeza. Mas você vai falar de marketing também, igualmente promissor. Olha quantos novos currículos ou profissões foram criadas dentro do marketing. Você citou uma, do copywriter, designers, enfim. Eu acho importante, a gente tratando do projeto aqui, a gente mostrar para essa galera que, primeiro ponto, o primeiro passo é a educação. Tá? Pode chover no molhado, mas não tem como não falar disso, né? Essa é a primeira busca. E nesse momento da educação, você vai descobrir o que você gosta, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, e seja qual for, de trabalhar no marketing, de trabalhar numa startup, de trabalhar numa fintech, seja qual for o sonho, com dedicação, planejamento e persistência, é muito possível de alcançar. Porque o mercado de trabalho hoje, eu não sei se você sente isso, assim, as pessoas estão muito focadas em entregar o feijão com arroz. E quem faz algo a mais é enormemente destacado. O Serbasi falou disso aqui. Cara. Então, cara, assim, a gente precisa... o que eu deixo assim, de entrega para a galera é isso, assim, é possível. Faz um trabalho bem feito. Agora, tem que, para ser diferente da galera, tem que ter comportamentos diferentes.
para ter resultados diferentes, se você olha na tua galera lá e fala assim, pô, não tem ninguém que está fazendo faculdade. Não é por isso que você pode pensar que não é legal ou que não vai fazer. Se você quer ter um resultado diferente da sua galera, você tem que ter um comportamento diferente da sua galera. E isso, meu amigo, algumas vezes é falar assim, não vou para balada sexta-noite não, porque sábado eu vou pro projeto, vou fazer um curso, vou me desenvolver. E a galera vai falar assim, pô, você é mané, vamos lá, cara, vamos curtir, o baile é só essa semana, é sexta-feira, vai perder e tal. Mas sim, para ganhar lá na frente, tem que perder agora. O processo é assim. É como nós começamos a falar aqui no podcast, que é o nosso mote principal do assunto aqui. O caminho mais fácil nunca é o melhor, né? É isso mesmo. Ô, Tiagão, isso daí que você falou, o Serbase também trouxe aqui. Galera, não é que a gente está defendendo que você se matar de trabalhar. Não é isso. Não é isso. Mas, assim, em determinados momentos da sua carreira, você tem uma disponibilidade maior, você não tem filhos, enfim, né? Então, assim, você tem a oportunidade de fazer aquele extra mile que nós chamamos, de fazer algo a mais para você se destacar, para você ser mais produtivo, seja mais curioso no seu trabalho. Eu duvido se você chegar no seu chefe agora, chefe, você precisa de ajuda em alguma coisa? Eu falo, putz, cara, preciso. Cara, você já está na frente de 90% das pessoas que estão ali fazendo feijão com arroz. Chegar pro chefe e falar assim, cara, você me dá um feedback como que eu posso melhorar meu trabalho? Aí você já bota na... Cara, o cara vai tomar um susto. Vai. Poxa, aqui uma menina de 20 anos pedindo feedback e tal. Você sabe que eu acho que um dos fatores que me fez ter oportunidade de crescimento quando trabalhei numa grande empresa foi justamente isso, um alinhamento com o gestor. Eu sempre falava com o meu gestor assim, olha, eu quero estar preparado para o próximo nível. Qual que é? O que você precisa? E todo novo desafio que eu era exposto, eu fazia esse alinhamento. Então estava tudo muito, muito alinhado e as coisas funcionavam, né? Então não tem segredo, não é nada absurdo, é alinhar as expectativas. E já prepara o corte aí, João. Você fazendo ou não fazendo qualquer coisa, você vai ser criticado nessa vida. Porque é impressionante, eu estava vendo meu amigo hoje, mandar um beijão pro Neto, cardiologista, ele... Poxa, a galera tá me dando pau aqui no Instagram porque eu tô compartilhando minha rotina diária de alimentação. Eu falei, Neto, o Luciano também fala isso, né? Você fazendo ou não fazendo, você vai ser criticado, cara. Entendeu? Então, assim, no trabalho, esse jovem que vai chegar ali pro chefe, ter uma conversa, quero me desenvolver, os colegas vão, o puxa-saco do chefe e tal. Não, cara. Então, assim, escute sua consciência. Faça o seu trabalho. Você fazendo ou não fazendo, você é sempre criticado. Certo? E busque referências. E busca referência, cara. As empresas, então, elas têm grandes referências dentro da empresa. As melhores empresas, inclusive, já internalizaram esse processo de desenvolvimento de pessoas, né? Então, tem toda uma sistemática. Muitas vezes tem programas de mentoria. Você pode recorrer e as pessoas não levantam da cadeira na busca dos seus próprios sonhos, né? Queria voltar, você falou um negócio muito legal. Você falou, pô, tô aqui em São Paulo... Andei 10 quilômetros e o Kepler veio aqui. O João. O anjo investidor. Não é o João Kepler. Como é que é o lá que fazia o para. O João Kleber. É o João Kepler, investidor. Ele veio aqui e aí eu estava conversando exatamente disso. Poxa, João, nasci numa situação complicada de violência, periferia. Eu olho ao meu redor, é só violência, sabe? É só coisa ruim e tal. E aí o João, ele falou assim, cara, às vezes você fala assim, pera, qual é a estação de metrô mais próxima? Vai numa estação de metrô, vai numa biblioteca, dá um rolê na Avenida Paulista. Só de você sair daquele ambiente, sua mente começa a pensar outras coisas, entendeu? E isso que você está falando, para vocês entenderem como é que é a mentalidade do empreendedor. O João faz isso. Ele fala, não, às vezes eu preciso sair, andar, olhar outras coisas para refletir, pensar, e o Thiago faz a mesma coisa. Dirigir, eu adoro dirigir e pensar, assim, às vezes eu tenho a oportunidade de fazer uma viagem mais curta, eu uso como trabalho, eu tô viajando, assim, tô no trânsito, mas eu tô literalmente fervendo a cabeça em questões de possibilidades e oportunidades. Uma das dicas também que eu quero deixar, Thiago, não sei se você concorda, eu falo assim, pô, tô procurando emprego. Cara, você tem que se expor. O Marcelo de Nóbrega veio aqui, foi diretor do RH do McDonald's, enfim, uma experiência espetacular, tem um livro fantástico falando sobre carreira, sobre entrevistas, enfim. E as pessoas às vezes têm medo de se expor, né? De ir no evento, de conhecer gente, de pedir uma mentoria, um aconselhamento. Galera, se você não conversar
com as pessoas não vão saber que você está precisando de ajuda. Só que aqui tem outro ponto também, que o Serbasi falou e o corte explodiu, deu milhares de views. Uma coisa é network, outra coisa é oportunismo. Então, cuide do seu network. Você acredita nessas coisas também, Thiagão? Com certeza. Tive a oportunidade de ajudar várias pessoas, vários colegas e pessoas que eu nem conhecia que chegaram e falaram assim, cara, você pode me dar uma dica? Como é que você fez a trajetória? Eu me inspiro nisso, me inspiro naquilo. E é um enorme prazer. A gente se sente lisonjeado quando isso acontece, né? Eu particularmente, fico muito satisfeito. Falo, pô, que bacana, que prestígio, né? Claro que eu posso ajudar e, assim, a gente tem o maior prazer em fazer isso acontecer. Agora também tem muita galera em busca de parceria, né? Oh, vem cá, deixa eu fazer uma parceria, deixa eu dar uma escoradinha aqui, uma escoradinha ali. Então, as pessoas percebem. Não é isso, a gente percebe. Tem que ser sincero, tem que ser genuíno. E se for parceria, tem que ser ganha-ganha. Tem que ter o que dar também para você colher, né? É um pouco disso. Mas, em geral, o mercado, né, nesse nível empreendedor, desenvolver pessoas, eu acredito que o mercado é muito mais receptivo ao desenvolvimento, né? Quando eu participei em 2016 da Endeavor, por sinal, quem tem interesse em empreender vale a pena, né? A Endeavor é uma organização internacional sem fins lucrativos com foco em fomentar o empreendedorismo. Eles têm diversos programas de capacitação e uma rede de mentores do mais alto prestígio, gabarito e experiência, né? E quando eu participei de lá em 2016, a gente fez um programa de aceleração, cara, foi fundamental e a gente viu muito empreendedor falando sobre o give back, né? Falou assim, cara, eu me sinto na obrigação de vir aqui, porque quando eu precisei, a Endeavor me conectou com outros empreendedores que me ajudaram de forma muito genuína. E é assim, né? Às vezes é uma pequena dica que é exatamente o que você estava precisando de escutar. Ontem eu tive uma oportunidade incrível de gravar um podcast com o Marcelo Germano, um empresário, né, muito parrudo, muito parrudo. E, cara, as conversas antes e depois do podcast foram aulas. Eu deveria ter pago para poder escutar aquilo. Porque é uma questão, assim, muito sensível. Eles, como vivem e vivenciam os mesmos desafios que eu espero vivenciar, eles já passaram por algumas coisas, eles sabem alguns caminhos e ajuda demais com pequenas dicas, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que estar aberto, tem que ter iniciativa, né? Iniciativa é fundamental para fazer a diferença, senão você vai ser mais um no meio da galera ali, né? Seguindo o rumo da boiada. Ó, que já veio na minha cabeça aqui, nesse papo aqui com o Thiagão, no final do dia acaba virando uma mentoria, a gente também tem uma gamificação lá no projeto, como vocês fazem na Voito, né? Com o jovem, né? Módulo amarelo, curso de inglês, curso Word, Excel, PowerPoint, módulo verde, todo Voito. Por sinal, vale ressaltar o seguinte, curso de inglês é muito importante, né? Cara, de 99% das pessoas que vieram aqui, uma dica pro jovem, curso de inglês. Curso de inglês. Basicamente, se você não fala inglês, você está limitado a arrumar um emprego em português. E se você fala, você tem uma oportunidade gigante pelo mundo. Vou contar uma história de inglês aqui daqui a pouco. Aí a gamificação. O módulo verde está inteiro construído nos cursos da Voito. Em módulo azul, a gente faz um painel mesmo de Big Tech, de como é que você tem que se preparar para entrevista, com gente muito, muito qualificada, enfim, para você ir para o mercado de trabalho. Só que eu ultimamente ando pensando muito no lado do mentor. E aí o Thiagão aqui hoje, a gente conversando, ele já me deu uma ideia. Por que não gamificar o processo pro mentor? O mentor ganhar brindes, ganhar pontos, sabe? E aí o Thiago aqui hoje já deu uma ideia da gente criar um processo de gamificação para os mentores. Para aqueles melhores mentores a gente premiar mesmo. Ter uma contrapartida. Veio aqui na minha mente, obrigado pela dica. A gente vai fazer, cara. Ótimo, vamos mandar ver. Essa é a ideia da mentoria, cara. Ó, não tem receita de bolo. Não existe promessa de nada. A galera também fica assim, vou fazer o curso de dados ou o curso do Google Cloud e amanhã tô ganhando 20 pau. Não é assim, certo, Thiagão? Acho que é importante deixar claro, porque a contratação, ela depende de uma série de fatores. O primeiro passo que você tem que dar é se preparar. Só que aí vem outros centenas de milhões de fatores. Seu currículo está bem estruturado, fazer uma boa entrevista, boas referências. O outro também, né, que pode ser muito... Sabe, o seu concorrente pode ser muito bom, entendeu? Eu acabei de ver aqui um post da amiga minha, da Raquel Belém, do LinkedIn. Ela falou, Thiago, trabalhei no LinkedIn
E ela mandou 300 currículos, fez 30 processos. Você tá entendendo, galera? Então, assim, cuidado. Vou fazer um curso aqui, inteligência artificial, e virou bambam no mercado. Calma, não é assim, certo, Tiagão? Com certeza. A gente tem que tomar esse cuidado, porque nessa geração também do imediatismo, né? Mas as chances aumentam. Logicamente. Eu sempre falo assim, a gente não vende o emprego, né? A gente não pode Claro. garantir isso. Mas eu vendo com bastante propriedade é que as possibilidades de alcançar o emprego, elas aumentam, porque você passa a ter um diferencial. É um pouco disso. Quando eu criei a empresa há 15 anos atrás, era isso. Eu olhava para os meus colegas da sala e falava assim, beleza, todos aqui são interessados em ter as melhores oportunidades dentro da engenharia. O que eu posso ser de diferente nisso? Então aí é o inglês, que aí já corta um pouco da metade da galera. Aí é um conhecimento específico de gestão, de Six Sigma, de Excel, de Power BI e tal. E aí você vai construindo o seu diferencial. E vale ressaltar também, né, que esses diferenciais são diferenciais técnicos, né? Até mesmo em inglês, a gente fala de hard skills, né? São habilidades técnicas. Você vai aprender com o curso da Voito, você vai aprender no YouTube, você vai aprender em vários lugares, né? Habilidades técnicas. Mas uma coisa muito importante, talvez até mais importante que a técnica, mas, né, vamos falar a verdade aqui, é mais importante que a técnica, são as habilidades comportamentais, porque são elas que levam as habilidades técnicas. E habilidade comportamental, eu estou falando de saber se comunicar, de saber lidar com as emoções, de ter uma capacidade crítica, de ter um bom raciocínio lógico. Bom de relacionamento com as ter pessoas. uma boa relação com as pessoas, que no final no dia são pessoas e pessoas. E o que vai fazer você ter sucesso é o seu resultado, sim, mas o seu relacionamento também. Afinal de contas, quantas vezes eu já não vi no mercado de trabalho pessoas com resultado técnico muito bom, mas com um comportamento muito ruim. Chama o behavior, né? Quantas vezes a gente não vê isso acontecer? Então, o segredo é trabalhar nesse comportamento, porque o comportamento vai levar às habilidades técnicas, né? Isso daqui eu posso falar do meu caso. Eu não vim dos melhores colégios, eu vim da escola pública, fui fazer USP depois da pós-graduação e posso te falar, os soft skills, a capacidade de comunicação. Eu falo muito de vendas, pessoal. No final do dia, tudo é vendas, né? Você vai para uma entrevista de emprego, é uma venda, né? E eu vejo a molecada, Thiago, eu não gosto de vendas. Não tô falando pra você ser o Mega Blaster vendedor da Nike lá, né? Que tem o filme lá do Air Jordan, que é maravilhoso. Não tô falando pra você ser o Master vendedor. Mas você tem que saber contar a sua história. É um processo de vendas. Até um namorado, a namorada, você está se vendendo ali. Por que eu vou ficar com você e não com o outro? Sim. Você tem que ter esses skills. É super importante. Ninguém quer estar pegado a um cara chato, arrogante, difícil, enfim. Essas coisas no mercado de trabalho são avaliadas. Só para vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu vi muito na Amazon e no Google, a discussão é situações. Me conta a situação, como você reagiu naquela situação. E às vezes não tem pergunta certa ou errada. Como é que você faria nessa situação? E aí você tem que colocar a cabeça para funcionar. Não tem resposta, né? Não tem resposta. Isso. Mas você quer saber como é que você agiria. Como é que você lida no desenrolo. Como é que você lida naquilo. No improviso. No improviso. Essas coisas são muito importantes no mercado. Mostra muita coisa, né? Mostra muita coisa. Mostra muita coisa. E isso sobrepõe a formações. Então, o que a gente vê no mercado hoje, às vezes, tem um cara formado em engenharia e tem um cara que não é formado em engenharia, e eles estão disputando o mesmo cargo em graus equilibrados de competição, né? É claro que quando o cara que é formado em engenharia está disputando uma vaga que é, vamos dizer assim, para atuação em engenharia, ele já me traz um certo respaldo, né? Mas que muitas empresas estão considerando menos essa questão da formação e mais a capacidade da pessoa executar, com certeza elas estão, né? Você vê no próprio mercado de tecnologia, os desenvolvedores. Cara, tem uma porrada de desenvolvedor se formando, em 6 meses consegue fazer um bom trabalho e consegue um bom emprego. Então, e não estão fazendo faculdade. E eu sou a favor da faculdade, tá? Que fique bem claro. Essa era uma pergunta, Tiagão, que eu tinha. Sou completamente a favor do modelo de ensino. Porque a molecada está questionando muito. Será que vale eu fazer faculdade? E minha resposta é sim.
A minha resposta é sim também. Se você tiver oportunidade, faça os cursos complementares da Voito, todos que você puder, cara. O modelo de ensino da faculdade, ele está sempre sendo questionado e eu acho que as escolas estão se forçando a trazer novidades, a trazer mais dinamismo e coisas mais práticas para estar mais alinhado com a realidade. Mas a faculdade, aquele momento da faculdade ali, ele te desenvolve os soft skills, né? Você tem que apresentar trabalho, você tem que lidar com conflitos, você tem que gerenciar projetos, gerenciar iniciativas com a sala, alcançar os objetivos, superar dificuldades. Você entrevista um cara de faculdade que fez 4 anos, você sabe que é o cara de longo prazo. Sim. É um cara de início, meio e fim, de longo prazo, tá ali. O cara aguentou a faculdade 4 anos, cara. Sabe um outro fator que eu enxergo como um diferencial num processo seletivo? Se a pessoa teve algum tipo de vivência na linha militar. Tá? Por quê? Escolas militares ou formações militares, como por exemplo o EPICAR, né? Tem algumas formações, as pessoas que passam por isso, elas desenvolvem a disciplina, né? O comprometimento, o compromisso, a responsabilidade, e são essas as características de um profissional de sucesso. Né? Animal. Olha, estamos chegando ao fim aqui, meu. Caceta. Foi uma aula aqui do Tiagão. Você quer falar mais alguma coisa, Tiagão? Que a gente não abordou? Não. Quer deixar um recado aí pra galera, cara, que tá iniciando essa jornada profissional, mercado de trabalho? Galera, o recado que eu deixo para vocês é que sim, é possível. Já reforçamos aqui ao longo do bate-papo e eu acho que vale a pena reforçar essa possibilidade, essa esperança, né? Eu não estou aqui para poder vender que o empreendedorismo é um caminho fácil, não é o fácil, mas eu estou aqui para mostrar que é uma enorme possibilidade, uma promissora possibilidade de crescimento. Isso cresce cada vez mais no mundo e no Brasil, pessoas que estão empreendendo de diversas formas. Algumas vezes o empreendedorismo começa com um empreendedorismo informal, para poder dar conta, vou vender marmita para a minha comunidade, vou parar, como a gente vê aqui em São Paulo, muitas pessoas que param o carro ali na hora do almoço em determinado ponto, para vender marmita, para fazer a coisa acontecer. Então, assim, é um jeito de se virar, é um jeito de alcançar melhores resultados. Evitem um caminho mais fácil. Em geral, ele vai ter armadilhas que podem comprometer o seu resultado mais à frente. Procurem o melhor, refletir sobre o que é melhor, e para chegar no caminho melhor, você vai ter que abrir mão de tentações de curto prazo. Cuidado com elas, né? Para chegar em resultados diferentes, para ser diferente da maioria, você tem que ter comportamentos diferentes da maioria. Então, saiba lidar com isso, filtrar críticas, saber se escorar no seu objetivo final, porque pelo menos essa é a forma que eu uso para poder superar todas as dificuldades do dia a dia que acontecem a todo instante. Eu sei que tem algo a mais que eu estou buscando como recompensa disso tudo. Cara, isso daí é muito legal que você falou, baita mensagem. As pessoas olham, empreender, Steve Jobs, né? Não, cara. Às vezes você pode... O Rick Chester começou fazendo um negócio de água na praia, enfim, você deu aqui uma dica. Eu vi o Rick falando muito disso, né? Cara, começa com 10, com 20, 30, daqui a pouco você tem um depósito e vai, né? Então, a gente discutiu muito isso. A gente fala também, se prepare, tome cuidado com o dinheiro, saiba gerenciar o dinheiro, enfim. Eu falei um pouco disso e fui um pouco cancelado nas redes. Eu falei assim, se você quiser vender bolo de pote na estação Arthur Alvim do metrô, tá tudo bem. Só se prepare. Vai no Sebrae, entenda o que é fluxo de caixa, entendeu? As armadilhas, questão de imposto, você registrar nome. Sobre esse tipo de iniciativa é interessante, você vê, e as pessoas às vezes menosprezam. E acham que não dá dinheiro. E, por exemplo, tem um modelo de negócio muito interessante na minha cidade, que dá muito dinheiro para os caras, que chama pipoca. O cara montou 3 carrocinhas em pontos estratégicos e dá fila de gente comprando pipoca todos os dias. E a gente que é empreendedor fica lá fazendo conta, né? Porque a gente adora fazer conta dessas coisas, né? Fica assim, rapaz, não é possível, esse cara ganha muito dinheiro com pipoca. E é isso, o cara é pipoqueiro e às vezes fala assim, o cara é pipoqueiro. Não, então assim, é possível começar. Hoje a gente tem várias facilidades disso, né? Os carrinhos, food truck, várias coisas que pode ir passo a passo na busca desse desafio. O próprio Fogaça, ele falou, comecei no food truck na Rua Augusta, vendendo hambúrguer. Hoje o cara tem restaurante aí no Brasil por inteiro. É que as pessoas olham muito o final, né, Tiagão? Olha a Apple, aquela sede, os caras começaram na garagem. Steve Jobs ia lá pedir empréstimo, colocava gravata, né?
A galera olha muito o final, né? Mas a jornada é muito... A jornada é longa. A jornada é longa, né? Tem que ter persistência. Dos empreendedores que eu vi, a maior parte dos que obtiveram êxito, eu tenho um número na cabeça, 10 anos. Tá? Eu vi várias e vários colegas que conseguiram virar a curva do falar assim, beleza, deu certo, 10 anos. Faz sentido, porque o Diegão do Reclame Aqui veio aqui, foi emocionante o episódio, ele falou, Tiagão, o Reclame Aqui a gente conseguiu monetizar, tinha já colocado a casa à venda, carro, toda a sua história. É impressionante quando a gente fala com o empreendedor aqui, é a mesma história. Né, que o pessoal também já acha que não, os caras receberam 12 milhões lá de fundraiser, série A. Não é assim não, galera. 15 anos pro Reclame Aqui monetizar. Para eles ganhar o primeiro dinheiro e falar, puta, conseguimos monetizar a plataforma, a gente tem um caminho, né? E é isso. É isso. Não tem atalho, não tem jogo fácil. O jogo é jogado. Como é que o Bernardinho fala? O desejo de treinar tem que ser maior que a vontade de vencer. É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. Beleza? Dia 27/9 estaremos no DPFL Summit. Não vou dar spoiler dos convidados. Os convidados eu vou te contar, galera, top. Tiagão vai estar com a gente. Vai ser muito legal lá o evento. A gente vai falar do poder da tecnologia no impacto social. Coloca os QR Codes aí na tela aí, Rafa, pra gente, se você quiser fazer parte do nosso programa de aconselhamento de carreira e desenvolvimento com o apoio da Voito. Tá o QR Code aí, você vai lá, você vai ter acesso a uma série de cursos, muito material. Eu falo que os episódios aqui do Quebrando a Regra acaba virando um conteúdo também de mentoria. Aproveita, e se quiser deixar um café lá pro projeto pra gente impactar essa molecada, a gente também tá sempre à disposição. Ajuda o DPFL. Beleza? 27/9, vai ser lá no Google, vai ser top o evento. Acho que as inscrições a gente começa a liberar agora na primeira semana de julho e vai dar sold out. O evento é gratuito, mas vai dar sold out. Então fique esperto. E se você se inscrever, cara, vai. Porque são poucos lugares. Se você não for, cancela pra gente poder dar a chance de outro jovem estar lá com a gente no dia 27/9. Beleza, Tiagão? Foi uma honra. Obrigado, Thiago. Foi uma honra. Sucesso no projeto. Demais. Obrigado. Aguardo boas notícias e espero estar sempre podendo contribuir aí com as iniciativas. Tamo junto. Beleza, galera? Quebrando a Regra Podcast. Valeu. Seu canal de desenvolvimento da internet. Tamo junto. Valeu, Produção Live Esportes. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.